pessoal, mais um programa Direito a um Quarto. Minha missão é, em um quarto de horas, bater um papo sobre direito penal, processo penal, administrativo, constitucional, medicina legal. Mas hoje, eu vou agora em 15 minutos, um quarto de hora, dar mais uma dose de processo penal. Vou falar sobre recursos, especificamente efeitos dos recursos. Mais cedo, eu já gravei o primeiro bloco, vou dar sequência. Tive que dar uma saidinha, mas agora vou dar sequência para encerrar esse ponto do tema recursos. Falávamos sobre efeitos dos recursos. Eu já tive oportunidade de falar sobre efeito devolutivo, depois falei de efeito extensivo, efeito suspensivo, e agora a gente vai falar de efeito, lá no quadro, regressivo ou iterativo. Depois sobre efeito extensivo, tá bom? Bom, efeito regressivo, efeito iterativo. Normalmente essas expressões são empregadas como sinônimas, mas a doutrina que afirma, eu até acho que com certa dose de razão, que no processo civil a gente fala em efeito regressivo. Já no processo penal, o mais técnico seria efeito iterativo. Mas a doutrina, de uma maneira geral, emprega a expressão regressivo e iterativo, se referindo a processo penal, como se fossem expressões equivalentes. Bom, vamos tentar entender o que seria esse efeito. Quando um juízo de primeiro grau, por exemplo, profere uma decisão, condena, absolve, o interessado que se sentiu prejudicado, que sucumbiu com essa decisão, vai interpor um recurso. Esse recurso vai provocar o reexame daquela questão. Mas o recurso normalmente vai devolver essa questão para ser reexaminada por um órgão superior, que ocupa uma posição superior dentro da estrutura do Poder Judiciário. Então a gente poderia afirmar que o juiz que proferiu a decisão, esse juiz de primeiro grau, juiz de piso, a gente chama de juízo a quo, ok? Já o juízo de segundo grau, o juiz ad quem, seria aquele capaz de reformar a decisão. A ideia é que, ao interpor um recurso, essa matéria vai ser devolvida para o órgão que ocupa uma posição superior dentro da hierarquia do Poder Judiciário, para que ele faça a revisão. Mas alguns recursos devolvem para o próprio órgão, para o próprio juiz que proferiu a decisão. É o juiz prolator da decisão guerreada que vai ter a oportunidade de reavaliar, de reexaminar. Ou seja, alguns recursos, não são todos, produzem um efeito regressivo ou iterativo. O que seria isso? Devolve para o próprio prolator da decisão. Esse juiz que prolatou a decisão é que vai ter a oportunidade de fazer um juízo de retratação. Caso ele se retrate, não encaminha o processo para o tribunal, porque ele já mudou a decisão atendendo ao desejo da parte que se insurgira. Mas se esse juiz que teve a matéria devolvida para que ele fizesse uma nova análise, se ele não se retratar, se ele mantiver, se ele confirmar, aí sim encaminha esse recurso para o órgão superior, para o juízo ad quem. Então, efeito regressivo ou iterativo é atacada a decisão não vai para o tribunal direto, não vai para o juiz ad quem. O próprio prolator da decisão vai ter a oportunidade de reexaminar e fazer um juízo de retratação
ou de confirmação daquilo que foi decidido. Por exemplo, no recurso sentido estrito, há esse efeito regressivo ou iterativo. Na apelação não há, ok? Então não são todos os recursos. Agora só um detalhe, eu já comecei falando sobre isso e vou terminar falando sobre isso. A doutrina, de forma mais técnica, me parece, fala que no processo civil a gente pode chamar de efeito regressivo. Por quê? Ao atacar a decisão, ao se insurgir contra a decisão, esse recurso vai para o tribunal. O tribunal é que devolve, manda regressar para o primeiro grau, se manifestar, se manter ou não a decisão. Se o juiz do primeiro grau mantiver a decisão, aí é que vai de novo para o tribunal. O processo penal não é assim. Não vai para o tribunal, volta para o primeiro grau para depois voltar para o tribunal. Não. O processo penal, você vai interpor perante o juiz de primeiro grau e ele vai se manifestar se mantém ou não aquela decisão. Depois, se ele não modificar, se ele mantiver a decisão, aí sim que vai mandar o recurso para o tribunal. Então, a doutrina fala muito em efeito regressivo, como sinônimo de efeito iterativo, mas parcela da doutrina vem chamando a atenção de que no processo civil a gente fala em efeito regressivo, no processo penal seria mais técnico falar em efeito iterativo. Discussão meramente acadêmica. Bom, falar sobre efeito, o último efeito ali que eu me propus a falar, existem outros, mas não dá tempo. Aqui não é um curso preparatório, é apenas uma contribuição, né, para a formação dos meus queridos alunos e ex-alunos e futuros alunos. Bom, efeito extensivo. Efeito extensivo decorre do princípio da isonomia. Como assim? Vamos tentar entender a ideia. Dois acusados do mesmo crime, uma situação de continência. O direito penal a gente chama de concurso de crimes. Concurso de agentes, né? O autor participa. No processo penal a gente chama isso de continência. Então, duas pessoas acusadas do mesmo crime são condenadas. Caio, famoso Caio, e Tício, famoso Tício, são condenados por um crime que praticaram juntos. Caio recorre, Tício não recorre. Em razão do recurso de Caio, o Tribunal de Justiça, o juízo adquém, acaba por reformar a decisão, trazendo uma situação mais benéfica, mais vantajosa. Por exemplo, diminui a pena, reforma a condenação para uma absolvição, ou seja, o recurso de Caio é provido e ele consegue a reforma para melhor. A defesa de Tício não recorreu. Pergunto, os benefícios obtidos com a reforma operada pelo recurso de Caio vão ser estendidos para Tício? O artigo 580 do CPP determina que sim. E a própria ideia de isonomia os rege dizendo que sim. Os efeitos têm que se estender para aquele que não recorreu, desde que não seja fundado em motivo de ordem pessoal, de caráter pessoal. Então, no primeiro momento você vai falar, os recursos produzem efeitos extensivos, sim. Agora, a situação ficaria diferente se nós falássemos em um recurso de um só dos corréus fundado no motivo de ordem pessoal. O tribunal reforma a decisão, fundamenta essa reforma nesse motivo de ordem pessoal, e aí eu pergunto, se aplicaria esse benefício, essa melhora, feita pelo tribunal, que reexaminou, que reformou, fundado no motivo de ordem pessoal, vai se estender para outro corréu? Não vai. Vou dar um exemplo bem rápido, que eu estou monitorando o tempo ali e o cerol está chegando. Vamos imaginar o seguinte, um crime de furto, Caio e Tício praticaram um furto. Foram condenados a, vamos botar aqui, 4 anos de prisão, ok? Entre a data do
recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença, passaram-se 5 anos. Vamos imaginar que a denúncia foi recebida pelo juiz em 2012, ou seja, a ação penal foi iniciada em 2012, com o recebimento da denúncia. Foi desenrolando e 5 anos depois, em 2017, é publicada a sentença condenatória de Caio e Tício, por isso de furto qualificado pelo concurso de agentes. Foi aplicada a pena de 2 anos. Caio recorre, Tício não recorre. O tribunal pega o recurso de Caio e verifica que realmente houve prescrição, porque na época do crime Caio tinha menos de 21 anos. Tício não, Tício tinha 22 anos, mas Caio tinha 19 anos. Pô, e daí? E daí que Caio tivesse 19 anos na época do crime? E daí que o Código Penal, no artigo 115, determina que o prazo de prescrição conta-se pela metade se na época do crime o autor do crime fosse menor de 21 anos. Então vamos entender. Se você tem uma pena de 4 anos, vamos imaginar que o juiz proferiu a sentença, o promotor não recorreu, transitou em julgado para a acusação, tem um recurso só da defesa, que pede para reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição, sendo que só a defesa de Caio é quem recorreu. Mas vamos entender o seguinte: uma pena de 4 anos prescreve em quanto tempo? Se você pegar o artigo 109 do Código Penal, ele traz uma espécie de tabela. Crime cuja pena seja inferior a 1 ano, prescreve em 3. Pena de 1 a 2 anos, prescreve em 4. Pena superior a 2 até 4, prescreve em 8. Opa! Pena superior a 2 anos até 4 anos, prescreve em 8. Pergunto, prescreveu o crime? A gente tem que pegar o decurso do tempo e verificar se entre os marcos que interrompem a prescrição, esse tempo foi consumido. Então, se a gente pegar o recebimento da denúncia de 2012 e a data da publicação da sentença condenatória de 2017, passaram 5 anos. Ah, então não prescreveu. Mas calma aí. Normalmente não prescreveria, porque uma pena de 4 anos prescreve em 8. Mas o artigo 115 do Código Penal diz que o prazo de prescrição para o menor de 21 anos prescreve pela metade, computa-se pela metade. Então, na verdade, para Caio, essa pena de 4 anos prescreve em 4. E entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença, passaram-se mais de 4 anos. Ou seja, para Caio prescreveu. Então, o recurso interposto pela defesa de Caio, só pela defesa de Caio, conseguiu a reforma daquela condenação, reconhecendo a extinção da punibilidade pela prescrição. A defesa de Tício não recorreu. Pergunto, essa decisão do tribunal, esse acórdão que reconheceu que ocorreu a prescrição no caso de Caio, já que contava-se pela metade, então ao invés de 8, bastava 4. Essa decisão que reconhece extinta a punibilidade vai se estender para o Tício que não recorreu? A resposta é negativa. Por quê? Eu falei que o princípio da isonomia, que o artigo 1580 do CPP autoriza que sejam estendidos os efeitos benéficos do recurso. Sim, desde que não seja um recurso fundado em motivo estritamente pessoal. No caso de Caio, ele só conseguiu essa reforma porque ele tinha apenas menos de 21 anos. Tício não tinha. Então não vai estender para Tício, ok? Nosso bate-papo vai ficar por aqui, vai ficando por aqui. Se curtiu, dê uma clicada lá, dê um like, assine nosso canal. Em breve vou montar um cursinho pelo WhatsApp, então vou dar meu número do WhatsApp para que a gente possa aí montar uns grupos, pagar R$20 por mês. Eu vou fazer uns testes com vocês, questões de concurso, vou resolver, vou mandar vídeo, vou mandar gabarito. Fiquem de olho que eu vou lançar esse projeto. Um abraço e R$20 é pouquinho, gente. Um abração para todos. Tchau.